Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia Pública. Muito obrigado pela audiência. 2026 começando muito bem. Nosso primeiro entrevistado em 2026 foi o Dodge Sirena, empresário do Roberto Carlos, né? Ele que é fundador da DC7, ele que está aí com o Planeta Atlântida chegando já no Litoral Norte, que é um grande festival que agita o Litoral Norte com as principais atrações nacionais. Depois nós conversamos com o Procurador-Geral do Ministério Público, o Alexandre Saltes, que é o chefe de todos os promotores do Ministério Público, falando sobre o papel do Ministério Público na sociedade. Uma entrevista também muito bacana e estamos agora no nosso terceiro programa do ano, recebendo um grande parceiro, um grande amigo, diretor institucional da RTI, a RTI que responde pelo transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul, mas por falar em transporte intermunicipal também responde por outros setores, outros estados, afinal, os ônibus invadem, né, outros territórios, outros estados, e é por isso que o Jefferson também é um interlocutor forte e membro frequente em Brasília, tanto na CNT, na Confederação Nacional dos Transportes, como o Ministério do Transporte. Ele precisa fazer essas articulações para poder gerar os melhores resultados aqui no Rio Grande do Sul. E o Jefferson Lara está conosco aqui no estúdio. Hoje nós estamos aqui no estúdio da ProHub, na PUC, em Porto Alegre. Semana que vem nosso programa vai ser direto de Brasília, no nosso estúdio lá em Brasília, mas hoje estamos aqui no prédio 7, prédio da Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS, dentro da ProHub, na PUC, nesse complexo lindo da PUC. A gente está aqui com um estúdio panorâmico. Agora estamos em meses de férias escolares, mas durante o ano, quando a gente grava aqui em Porto Alegre também, a gente tem essa vista dos estudantes chegando para fazer direito, para fazer odonto, para fazer jornalismo, publicidade, e esse ar acadêmico que é tão bacana que a gente convive aqui com esses estudantes, que são os futuros profissionais que vão tocar o Rio Grande do Sul e o Brasil em alguns anos. Por isso a importância da educação, a importância da academia, a importância realmente da gente estar nesse ambiente que é a PUC, que é um ambiente inspirador por natureza. Jefferson Lara, diretor institucional da RTI, um feliz 2026, seja bem-vindo ao meu, ao teu, ao nosso programa Sintonia, Jefferson. Já mandando um abraço para as nossas rádios, hoje eu vou deixar o Jefferson falar quais são as rádios que estão conosco, porque tem alguns ouvintes que acordam cedo no domingo e nos acompanham pela Rádio Pampa, e sempre ouvem o Jefferson. Ele recebe o WhatsApp, recebe alguns recados estratégicos aí do setor, né, que são os ouvintes da Rádio Pampa, e eu recebo muito recado também, Jefferson, de uma audiência noturna, porque o rádio, ele acaba sendo um parceiro também da noite, né? E lá na Rádio Acústica, que fica localizada em Camaquã, do nosso grande amigo Fábio Renner, lá na Rádio Acústica FM 97.7, a gente entra de mansinho, 10 da noite, vai conversando, vai invadindo a noite, como quem não quer nada, vai invadindo a madrugada, vai conversando com os ouvintes, e tem muita gente que nos acompanha durante a noite na estrada, ou quando o rádio, ele passa a ser um companheiro, aquele fonezinho do lado da cama, ao lado do bidê, na cama de casal. O rádio também, ele tem esse significado de companhia. Claro, nós estamos em outras rádios também, né, que o Jefferson vai falar aqui para nós, mas primeiramente, Jefferson, antes da gente começar as nossas pautas que vão bater na nossa porta, que vão nos desafiar, é um ano que a gente tem eleições, Copa do Mundo, 11 feriados, eu repito, 11 feriadões. É um ano que vai acontecer tudo no Brasil, né? 12 meses serão poucos para tantos acontecimentos. Você vai votar para deputado federal, deputado estadual, vaga 1 do Senado, vaga 2 senador, governador ou governadora, presidente da República. Estamos falando de 2026, senhoras e senhores. Estamos falando em ano de eleições, um ano complexo, um Brasil ainda dividido, um Brasil ainda polarizado, né? E é um ano cheio de desafios, mas também um ano de felicidade, ano de Copa do Mundo, ano que a gente tem a expectativa da seleção brasileira trazer mais um título, um ano em que o brasileiro volta na sua integralidade a vestir a camiseta da seleção brasileira, que nunca pertenceu a um grupo político e sim pertence a toda a nação brasileira, né? Desde a Copa de 70, quando a gente ganhou e pegou esse gosto da seleção brasileira, Copa de 94, Copa de 2002, como é bom torcer para a seleção brasileira
brasileira, como é bom poder botar novamente a camiseta da seleção brasileira. Isso é muito importante. Enfim, Jefferson Lara, diretor institucional da RTI, feliz 2026. Obrigado, Voltaire. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos nossos ouvintes, em especial da Rádio Pampa, FM 97.5. Tem uma audiência fiel da Rádio Pampa. Não somente em Porto Alegre, mas também e na grande Porto Alegre, né? Que tu sabe que eu já moro em Canoas, já morei em Esteio, tenho um relacionamento, meu irmão mora em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos. E no litoral. O meu irmão Márcio também mora no litoral. O Márcio mora onde lá, Jefferson? Lá em Atlântida, né? No condomínio, né? Tranquilão, trabalhando bastante boa nessa parte época. do PIB gaúcho está lá. Está lá. Então o nosso litoral ouve a Pampa também. Ouve 97. Ouve porque a Rádio Pampa entra muito forte. Aliás, é a rádio que tem o melhor sinal no litoral, é a Rádio Exatamente, Pampa, a Pampa. FM 97.5. Agora eu quero fazer uma saudação especial, Walter, se tu me permite, ao Fábio Renner, lá de Camaquã, da nossa rádio acústica 97.7 também, que também é ouvida em praticamente toda a região da metade sul, Costa Doce. Pode repetir a saudação que eu vou mandar para ele, pro Fábio. Vou repetir, amigo. Claro. O Fábio é um amigo que hoje já conversei com ele. Conversou um abraço com o grande para o Fábio Renner. Lembramos um pouco da minha passagem por Camaquã, nos clubes lá no Camaquense, nos outros clubes que tem lá na cidade. A parte da minha início de final de adolescência, da fase adulta, eu ia muito a Camaquã, namorar em Camaquã. As pessoas me perguntam às vezes, né, Jefferson, qual é a tua ligação, quem é a tua referência lá em Camaquã? Essa é uma pergunta que o meio político às vezes faz, é um vereador, é um prefeito. Eu digo, não, minha referência na região é o Fábio, um grande empreendedor na área de comunicação. Ele é um empreendedor, é um empresário que faz muitas conexões importantes por lá e é a minha grande referência profissional, amigo de referência profissional lá. Bom, um grande abraço então para o Fábio Renner, mas também quero saudar o pessoal do Vale do Rio Taquari, o Vale do Taquari, que é a Rádio A Hora, 102.3 FM em Lajeado, né? E que tem uma cobertura muito grande, também a Rádio Difusora da velha e legendária terra do carijo da canção gaúcha. Eu estou falando de Palmeira das Missões, onde eu também morei. Terra que já foi, já teve seu prefeito Dudu Freire, que hoje é do Ministério da Saúde. Meu colega de Três Mártires. O Evandro hoje, o Evandro é o prefeito, Evandro do Partido dos Trabalhadores, é atual prefeito lá. A rádio RCC FM da nossa querida Santana do Livramento. Há poucos dias eu estive lá em Santana do Livramento, e inclusive com as novidades dos free shops brasileiros. Que legal, que legal. Isso aí agora, eu acho que os nossos ouvintes... Um grande trabalho do deputado estadual Frederico Antunes, que pegou essa pauta, colocou embaixo. Aliás, vamos colocar os pingos nos is. Essa pauta a gente tem que dar parabéns ao deputado estadual Frederico Antunes. E não só por isso, o Frederico aprovou praticamente todos os projetos que impactam e fazem diferença na Assembleia Legislativa. Um grande líder, realmente, um acerto do governador Eduardo Leite. Um acerto do Eduardo Leite como governador, né? E também ele fez um trabalho muito grande para o desenvolvimento da nossa aviação regional. Né? Exatamente. Então, muitos municípios do estado hoje já têm as suas partidas de aeronaves da região da fronteira, da região sul, da região missioneira, né? A região de Passo Fundo, Caxias, né? Outras cidades, também pelo trabalho do deputado Frederico Antunes. Eu também quero fazer uma saudação especial, já falando em Frederico, vou fazer uma saudação para a Rádio Charrua de Uruguaiana. Com certeza. Né? A terra do nosso também amigo e deputado Frederico Antunes. Então, uma saudação às rádios que estão conosco em sintonia. E o ano de 2026... Voltaire, realmente é um ano que promete bastante emoções. Sim. Né? No campo do esporte, como tu já falaste da nossa Copa do Mundo, acho que a partir de junho, né? E também no campo político, né? Que é um ano de grande expectativa aqui no Sul, aqui no Rio Grande. Nós estamos agora também em decisões, em reuniões, né? Secretários, nesse momento também, saindo dos cargos, temos disputas internas, o velho e boa política do Rio Grande do Sul, né? Então, vai ser um ano de grandes emoções. No campo estadual, nós temos as nossas eleições aqui para o deputado estadual, deputado federal, como tu falaste. As 2 vagas de senador. É importante os nossos ouvintes terem noção que esse ano de 2026 nós teremos 2 vagas e também a vaga para o governador. E depois, a nível nacional, nós temos a importante missão de
decidirmos quem vai ser o nosso presidente para 27 até 2030. Sabe que eu falei com um senhor chamado Hugo Fleck, esses dias ele me perguntou como é que estavam as pesquisas eleitorais. Sim, as pesquisas eleitorais. Perguntou, ele te pergunta também, o Hugo, que eu... Nosso diretor, presidente da RTI, nossa entidade, e presidente do grupo Ouro e Prata. E né? que eu só conheço por causa do Jefferson. Quem me apresentou, quem fez essa relação, esse meio campo foi o Jefferson, se tornou um amigo, mas eu sempre reconheço quem constrói, quem trabalha com pontes, reconhece quem colocou cada tijolinho, né? E saiu hoje a primeira pesquisa de intenção de voto desse ano, né? A primeira pesquisa é a pesquisa do Instituto Ideia, divulgado pelo Canal Meio, que é muito respeitado. Aliás, o Canal Meio e a Quest hoje são os dois institutos mais respeitados do país, né? Que mostra o seguinte: no primeiro turno, o atual presidente Lula tem 40,2% contra 32,7% do Tarcísio. Isso no primeiro turno. Se o cenário fosse Lula contra Flávio Bolsonaro, o presidente Lula tem 39,7% e o Flávio Bolsonaro 26,5%. Portanto, o presidente Lula ganhando dos dois no primeiro turno, mas a eleição indo para o segundo turno. É importante, talvez, o questionamento do empresário Hugo Fleck, porque nesse momento os empresários, né, já estão se preparando para saber quais são as intenções, cenários para 2027, né, até 2030. Então, a parte empresarial, acho que não somente a parte de concessões rodoviárias, transporte de passageiro, mas também a indústria, o comércio, né, o varejo, estão todos preocupados, né? O agro também, né, que o nosso país tem a parte do agro, que é muito importante, do nosso PIB, da nossa balança comercial. Então, nesse momento, a gente começa a ver as pesquisas, analisar, as entidades empresariais também já começam a se preparar para um ano tão importante, que é um ano que vai definir regras não somente da economia, da política, de saúde, de habitação, de transporte, né? Então, temos, como eu falei no início, um ano de grandes emoções. Bom, a mesma pesquisa do Instituto Ideia, divulgado pelo Canal Meio, né, realizada na data do dia 13 de março, de abril, 13 de abril, essa pesquisa foi divulgada no dia 13 de abril, só para constar no Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque como a gente está falando em concessões públicas, tem sempre a data do Instituto. Avaliou o seguinte, que no segundo turno, o presidente Lula faria 44,4% e o governador de São Paulo, caso fosse candidato a presidente, faria 42%. Se o presidente Lula vai para o segundo turno contra o Flávio Bolsonaro, o presidente Lula faria 46,2% contra 36% do Flávio Bolsonaro. Eu mostro aqui a conversa, é transparente. O Hugo perguntou, eu mandei aqui a pesquisa para ele, né? Mandei para o Jefferson também, que gosta de saber cenários. Essa é a primeira pesquisa. Ainda nesta semana vai ser divulgada a primeira Quest. Para quem é do meio, né, do ramo político, a Quest é o antigo Ibope tão exatamente respeitado e tão credenciado ao longo dos anos. Isso é muito importante realmente, né, Jefferson? Mas, Voltaire, tu me permite também fazer uma observação? Claro que sim. Aliás, a tua presença aqui é muito importante para a gente trazer essa análise do setor de transportes. Sabe que eu conversei muito com o ministro Renan Filho semana passada? Uma conversa de 20 minutos por telefone. Uhum. Ele participou do programa Bom Dia Rio Grande, na RBS TV, e do Gaúcha Atualidade. Eu fiz a interlocução. Acabo representando muitas vezes o ministro aqui quando envolve a imprensa, outras agendas. E ele está muito entusiasmado com o ano de 2026. Ele pode, inclusive, ser candidato ao Senado por Alagoas, né, que é o estado do Renan Calheiros, pai, ele é o Renan Filho. Mas também é cogitado, né, um grupo forte do MDB que defende que o Renan pode ser, inclusive, candidato a vice-presidente da República com o presidente Lula, Jefferson. Fortes emoções em 2026. Total. Mas a observação que eu queria fazer também, Voltaire, diz respeito ao cenário internacional. Né? Nesse momento, né, nós temos também o Brasil está novamente no jogo internacional. Né? Nós hoje recuperamos uma credencial que ao longo de alguns anos nós andamos perdendo. Né? Então hoje o Brasil é ouvido. E olha que nós tivemos agora situações em que nós recebemos aí taxas e sobretaxas, né, principalmente do governo americano, e que depois, com a negociação, com a diplomacia, com conversas, né, todo um trabalho desenvolvido, o próprio presidente Trump volta atrás na sua maioria das suas sobretaxas. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma situação na Venezuela. Hoje,
nós estamos em janeiro, né? 13 de janeiro de 2026, nós estamos com situação, então, em janeiro desse ano, nesse momento no Irã, também com uma situação bem agravada lá. Né? Com certeza. Nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que já está há quase 4 anos. Verdade, né? verdade. Então, é outro embate que nós temos por aí. Então, o mundo, nós temos uma situação na Groenlândia, não é? Olha o que o Trump quer fazer na Groenlândia. Quer a Groenlândia, quer engolir a Groenlândia para os Estados Unidos, quer o Canadá. Nós temos a China e a Rússia se posicionando e nós temos uma Europa no meio ali fazendo o que eu faço, né? Eu vou dar aqui meu posicionamento, tá, Jefferson? Eu sou um cara que eu tenho posição. Eu acho que fui contra, não reconheço as eleições na Venezuela. Acho que teve fraude nas eleições e acho que tinha, sim, um excesso de regime com Maduro. Não reconheço o fato do judiciário não ser independente na Venezuela. Acho um absurdo ter um presidente como o Maduro na Venezuela. Ponto 1. Também sou contra a intervenção militar de um país como os Estados Unidos em outro país. Porque se a gente for analisar a situação política, sob o ponto de vista da diferença da democracia com os Estados Unidos, o Irã tem um modelo diferente, a Arábia Saudita outro modelo diferente. Então isso abre, na minha opinião, um precedente muito grave. Sou contra o regime do Maduro e também sou contra, isso é a opinião do Voltaire Santos, tá? Do Voltaire, não representa aqui nenhum outro setor, é a opinião do jornalista Voltaire Santos. E sou contra a intervenção militar dos Estados Unidos em um outro país, porque eu não considero os Estados Unidos uma capital do mundo que possa sair invadindo outros países. Acho que a ONU, outros setores democráticos constitucionais devem se intervir quando tem ditaduras e isso deve agir de uma maneira mais célere, mas não um ataque com força armada que deixa mortos e captura um presidente da República e transforma num prisioneiro em um outro país. Eu acredito que tu não possa errando, tentando corrigir um outro erro. Né? Eu acho que essa é a grande situação que nós temos hoje do governo Trump em algumas áreas. Né? E tu começa a ver, inclusive no próprio Estados Unidos, alguns problemas internos que começam a ter. Inclusive, nós temos eleições esse ano. Né? Nós temos eleições internas e o Trump já começou a falar. Eu posso sofrer um impeachment. Que chamam as primárias, as primárias, né? Eu posso sofrer um impeachment. Né? Se o Partido Democrata conseguir a maioria no Congresso, né? Pelas políticas que estão sendo implantadas. Né? Eu concordo contigo também com relação ao Maduro, mas também começo e não somente discordar da ação militar, né? Porque eu tenho 2 pesos e uma medida, 2 medidas e um peso para algumas situações. Não, e a opinião, né? é um negócio de louco, né? Porque vamos combinar. Alguns setores da extrema-direita acham que o regime do presidente Lula é um regime excessivamente à esquerda. E não é. As instituições estão funcionando, está tudo funcionando. Aliás, o Brasil está bombando. Olha como é que está o dólar, olha a questão do pleno emprego. Tem vários acertos do presidente O próprio Lula. Trump voltou atrás. O próprio Trump volta atrás na imposição das tarifas. Né? Nós temos um deputado que eu acho que já foi cassado na Câmara... O Eduardo Bolsonaro, que é um absurdo. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ser pago com o dinheiro da população brasileira. Então, um vexame esse Eduardo Bolsonaro está fazendo. O que nós temos agora? O próprio governo Trump tirando as imposições, né, de sobretaxas sobre a economia brasileira, reconhecendo que é necessário ter o Brasil como parceiro, porque nós somos um dos maiores produtores do mundo. Nós somos um celeiro do mundo, né? Eu sei que é meio pedante falar celeiro do mundo, mas nós temos uma economia voltada para o agro. Vamos né? fazer o seguinte, também para o agro. Você é muito bom nas suas opiniões. A gente nem falou ainda de transporte. Já que tu começou a puxar essa conjuntura, vamos trazer um ministro para falar conosco aqui por telefone. É uma honra. Um ex-ministro que é gaúcho, que com certeza contribuiu muito com o governo. Nós vamos colocá-lo aqui, que é o ex-ministro Carlos Marum. Conhece o Marum? Muito. Vamos colocar aprecio muitas colocações do ministro, né, que tem uma relação muito forte. Sempre ministro do governo federal, ministro Carlos Marum está na linha conosco, comigo Voltaire Santos aqui na Rádio Pampa, FM 97.5 para Porto Alegre, região metropolitana, litoral. Está conosco aqui no estúdio também o nosso diretor da RTI, o Jefferson Lara, e o Marum está na linha ao vivo conosco para conversar conosco. Ministro, boa tarde, ministro, e um feliz 2026 para o amigo. Boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação falar com você, com esse amigo que está conosco
hoje no programa, os ouvintes, tá, da rádio, que, obviamente, escolhidos a dedo aí por você, né? Tá certo? Está comigo aqui o Jefferson Lara, que é nosso diretor da RTI. Sim, Jefferson. Abraço, Jefferson. Um abraço, ministro. Uma satisfação mais uma vez falar com um amigo, né? E é um prazer tê-lo aqui hoje, ainda mais pela sua experiência de Brasil, de mundo, né? Hoje, tanto que nós estamos numa situação difícil em algumas áreas, né? No mundo, né? Nas situações em que nós temos o Irã, temos Venezuela, temos Groenlândia, temos guerra da Ucrânia com Rússia, né? E estamos aqui também para ouvi-lo, pela sua experiência, principalmente pelos seus ensinamentos. Bom, olha, eu não tenho experiência na área internacional. Tenho algum conhecimento de algumas questões específicas. Gosto muito de história, né? Penso que a história nos mostra caminhos, né? O passado nos mostra caminhos a serem seguidos no presente para melhorar o futuro. E nós estamos vivendo aí há alguns anos uma situação extremamente preocupante a nível de mundo. Veja essa guerra na Ucrânia, o que é isso? A Rússia invade um outro país dentro da Europa, quer dizer, berço quase, não sei se o berço da civilização, mas o berço de muita coisa importante na história da humanidade, e se estabelece uma guerra louca onde um país ainda surpreende que consegue resistir ao imenso poder militar russo, imenso poderio militar russo. Outros países envolvidos, se não diretamente, através do fornecimento de armamentos, e nós estamos aí há mais de 2 anos vivendo aquela situação. Quase que, paralelamente a isso, acontece aquele ataque terrorista horrível, horroroso, né? Do Hamas a Israel, e Israel reage de uma forma completamente desproporcional. Nem é só desproporcional, é bárbara, uma forma animalesca. Olha, Israel tinha o direito de reagir, tinha o direito de se defender, mas ficou durante 2 anos bombardeando todos os dias o enclave mais densamente habitado do mundo, que é a faixa de Gaza, e é onde não existe uma única arma nuclear, uma única arma antiaérea que pudesse fazer qualquer tipo de enfrentamento aos aviões que lá lançavam bombas. Resultado, 70 mil mortos, sendo que a maioria crianças. Então você veja que o mundo parece que perdeu um pouco de juízo que havia conquistado no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. E estamos vivendo uma situação absolutamente preocupante. O Trump, ao meu ver, veio para atrapalhar mais ainda essa situação, para botar mais lenha na fogueira. Não veio buscando ou querendo uma pacificação. É um homem que não é um democrata. Se fosse democrata, não tinha mandado seus seguidores tentarem um quebra-quebra no Capitólio para permanecer no poder mesmo tendo perdido a eleição. Tanto que ele não fala de democracia, ele invadiu a Venezuela agora. E em nenhum momento, em nenhuma declaração dele, ele fala numa retomada da democracia na Venezuela, não estabelece um prazo para isso. Tá? Então, eu tenho 65 anos, sou de 1960, quando eu nasci, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado há 15 anos, logo na sequência as guerras do Oriente Médio, Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia também já tinha acontecido, Guerra do Vietnã, mas nada parecido com o que está acontecendo agora, nem no Oriente Médio, aconteceram várias guerras. Israel venceu praticamente todas elas. Só de 73 teve um resultado ainda que pode ser dito como quase um empate. Mas nunca houve esse barbarismo. Nunca se estabeleceu esse barbarismo que nós vimos agora, tanto no ataque terrorista sem precedentes praticado pelo Hamas, quanto nessa reação completamente incivilizada, animalesca, levada a efeito por Netanyahu. Então, eu diria
Até contraditório, eu estou no Rio de Janeiro, trabalhei a tarde toda como advogado, eu tenho cliente aqui, e agora esse calorão que está aqui, mais uma vez, repetindo o dia mais quente do ano, eu resolvi subir aqui no terraço do hotel e tomar uma caipirinha, e estou observando a praia de Copacabana, cheio de gente, quer dizer, é um contraste a isso que a gente está vendo, as pessoas estão aí tranquilas na praia e tal, mas que é um momento extremamente preocupante, isso é. Ô Marum, a gente está aqui com o Jefferson Lara, que é diretor. O Jefferson representa o setor de transportes intermunicipal do Rio Grande do Sul, com diálogo em outros estados. A gente tem o nosso grande ministro dos transportes, considero ele um craque, o Renan Filho, do MDB, que é o partido do Marum. O ministro Marum foi ministro do governo Temer. Você ocupou quais ministérios, Marum, para quem não lembra? Eu exerci a função de ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, em parte do governo Temer. E, em termos de transporte, vive um momento dramático, foi a greve dos caminhoneiros, deve ter impactado também, Lara também deve ter... Sim, muito. Nós acompanhamos também junto com a nossa Confederação de Transportes, né? A nossa Confederação Nacional de Transportes, a CNT. Realmente foi um momento muito difícil no governo, e mesmo assim conseguimos ainda, né, superar aquela situação. Nós tivemos, na verdade, um morto. Naquilo tudo, um morto que foi no final, quando a greve já tinha sido, nós já havíamos conseguido construir um acordo com os caminhoneiros, aí virou uma questão absolutamente política, onde de não caminhoneiros queriam que a greve continuasse, e um caminhoneiro passa lá em Rondônia, passa por um desses piquetes, resolve não parar e é atingido por uma pedra e vem a óbito. Você veja que situação triste, né? Mas, ministro, o Jefferson, Sim. ministro Marum, o Jefferson Lara aqui da RTI tem uma colocação para o senhor. Ministro, eu sei que o senhor fez, o ministro é muito humilde, né? Porque disse que não tem conhecimento muito da parte internacional. Conhece muito. A gente acompanha um grupo dele, que é o Pampa Debates no WhatsApp, que ele dá aula de todos os dias. E hoje eu estava lendo ali as mensagens do grupo lá da Pampa, lá do nosso amigo lá, o Paulo Sérgio Pinto. Eu percebi a questão do Irã, que também está começando a eclodir, né? Inclusive com ameaças à população, inclusive a imprensa noticia em torno de 500 mortos, né? Um outro absurdo. Imagens que chegam aqui no Ocidente relatam situações bem desesperadoras para os familiares também, né? Em frente aos decretórios, os IMLs de lá, né? Mas Irã começa também a ter uns problemas internos. Você acredita que isso aí possa ser uma tendência internacional, essas questões aí, ministro? Olha, a democracia é o único regime onde pode se estabelecer uma felicidade. A felicidade só pode efetivamente se implantar em regimes democráticos, certo? Em qualquer outro tipo de regime autocrático, ditatorial, seja ele de fundo político, de fundo militar, de fundo religioso, não existe a felicidade. Existem algumas pessoas felizes, até principalmente as que estão se locupletando. Mas não existe a felicidade. Então, e o anseio do ser humano é a felicidade. Então, é natural que... Você veja bem, esses ayatollahs chegaram ao poder no Irã, pela força da população, que enfrentou armamento pesado para colocá-los no poder. Hoje a população, essa mesma população, né? Essa mesma população novamente enfrenta armas, e eu sou pessimista em relação a isso. Eu penso que é bem provável que nós já tenhamos mais de 5 mil mortos por lá. Essa mesma população enfrenta armamento pesado para tirar os ayatollahs do poder. Não eram felizes na ditadura lá do Shah Reza Pahlavi, e num certo momento se
acomodaram diante daquele brutalismo de um islamismo radical. Tá? Querer felicidade. A felicidade não se encontra num regime que exige que as mulheres andem de burca pela rua. Sim. Isso não existe. Então isso é natural que o povo se eclodir lá. Eu penso que iria eclodir na Venezuela, certo? Iria eclodir na Venezuela. Agora essa coisa diferente. Uma coisa é tu ir lá pegar um Maduro, que a gente vê hoje, estava completamente abandonado. Isso é uma coisa. Outra coisa é descer lá no meio daqueles iranianos e levar o Ayatollah. Não é fácil, então eu não sei o que vai acontecer. Outra coisa, o Irã ele quase que é inexpugnável, ele vem desde a Pérsia. É uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. E não é assim que você consegue dizer, eu vou ocupar o Irã. No tempo que todo mundo ali era colônia, o Irã já era um país autônomo, soberano. Então, não é fácil, que eu gostaria que torço, né, pelo impossível, muitas vezes, é que essas pessoas que hoje governam o Irã tenham a sabedoria de saber sair. Como o Maduro. O Maduro podia ter saído quando perdeu a eleição. Maduro podia ter saído. Eu também não gosto dessa questão de um óbvio ataque à soberania do país, que foi o que aconteceu. Eu não gosto disso, não gosto. Porque acho que dá um mau exemplo daqui a todo mundo. Né? Fica prevalecendo a lei do mais forte, principalmente quando o mais forte é governado por um mentecapto como é o Trump. Então, eu não gosto disso. Mas esses regimes, no meu modo de ver, eles realmente vivem uma grande possibilidade de deixar de existir. Como Israel. Israel é uma ditadura também religiosa. O Netanyahu, para se manter no poder, teve que se aliar a setores ainda mais radicais do que ele. E ficou refém de doidos lá que estão dentro do seu governo, que queriam soltar bomba atômica em Gaza, que queriam, que levaram Israel a cercar aquilo lá, não deixar entrar água, não deixar entrar comida, enquanto as pessoas longo tempo. Então, esse tipo de regime, mesmo que tenha um verniz democrático, como é o caso do Irã. No Irã tem eleições. No Irã existem eleições. Mas mesmo que exista um verniz democrático, esses tipos de regime, para mim, eles são efêmeros porque eles não oferecem uma oportunidade de felicidade para a população. A China está sendo um pouco diferente, por quê? Porque a China está abrindo de forma gradual. Hoje não dá para se imaginar que se tivesse sido mantido, digamos, os dogmas impostos por Mao Tse Tung, que todo mundo andava na rua de túnica da mesma cor, que viviam sobre... Não dá para imaginar que a China continuasse como foi abrindo, foi melhorando. A China foi abrindo, vai melhorando, ela vai se mantendo. Até o momento que as pessoas que desejarem realmente ser livres. O Marum, nós estamos conversando com o ex-ministro Carlos Marum, foi ministro nos governos Temer, quando o Temer era presidente da República, e estamos aqui também com o Dr. Jefferson Lara, diretor institucional da RTI, que é a federação que representa o transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul. Ô Marum, eu quero uma análise tua, depois quero uma análise aqui do Jefferson também, que é um grande observador de cenários para o seu setor. As últimas pesquisas, as primeiras pesquisas eleitorais de 2026 revelam um favoritismo para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, na tua opinião, Marum, a população brasileira cansou do Bolsonaro e do bolsonarismo, especialmente depois que o Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e tentou implementar tarifas para o nosso país, que é o Brasil, e articular com os setores dos Estados Unidos para realmente prejudicar a indústria brasileira. A população brasileira cansa desse bolsonarismo ou realmente o presidente Lula está com políticas públicas que estão gerando mais empregos, estão fazendo a inflação baixar e a vida econômica brasileira voltou a melhorar? Ou é um mix de tudo isso, ministro Marum? Olha, eu acho que aí os dois fatores são importantes. Nós temos que analisar uma realidade. Vou ser franco contigo, fiz parte de um governo que trabalhava em cima da redução
do déficit público, que trabalhava em cima de um projeto de mais responsabilidade fiscal. O governo do PT, ele tem uma filosofia onde gastos públicos são admitidos de uma forma mais tranquila e mais eles são mais aceitos. Não estou até questionando o porquê dos gastos, mas uma âncora do governo, da política econômica do governo do PT, do governo do presidente Lula, é o investimento público. Certo? E isso tem feito com que, eu não estou aqui criticando, existe o keynesismo, existe Adam Smith, que nos ensinaram aí posições contraditórias, e se tu lê um, tu acha que está certo, depois tu lê o outro, tu acha que está certo também. É verdade. E eles dizem coisas completamente diferentes um do outro. Tá? Mas então eu tenho esse tipo de temor em relação ao futuro. Tá? Mas a gente tem que admitir que essa tragédia que muitos pensavam que viesse a acontecer daqui 72 horas, mês que vem vai começar, ela não aconteceu. O governo conseguiu controlar a inflação, que assustou no início do ano. O governo conseguiu manter o nível de empregos. Uma coisa incrível, com por de 15% ao ano, enfrentando uma guerra comercial contra a maior potência econômica e militar do mundo. E nós quase que não sentimos. Então, isso não é por acaso. Existe uma política, existe lá gente que sabe o que está fazendo. E subestima o governo do PT que não entende isso. Tem gente lá que sabe o que está fazendo. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo. Então, isso é uma questão. Outra questão é que realmente a direita, especialmente aquela mais radical, bolsonarista, ela resolveu dar uma muito grande, né, Voltaire? É verdade. E esse negócio de aplaudir tarifa contra o Brasil, aplaudir o Trump dando ordem aqui, aquilo ali foi um tiro, passar de lá com o bandeirão dos Estados Unidos, o 7 de setembro na Avenida Paulista, aquilo ali foi um presente, né? Ali no grupo a gente tem gente até instruída, todo mundo com curso superior, eu diria que todo mundo ali tem mais de 2 neurônios, né? E, a princípio, em funcionamento. Naquele grupo. Muito bom. Pelo menos 2 eles têm. Tem uns ali que eu acho que um tá meio falho, mas eu diria 2 eles têm. Funcionando. E assim mesmo, eles aplaudiram essas coisas que qualquer um via que ia dar errado. Eu disse, mas vem cá, vocês piraram. Ele, não, porque soberania é bobagem, porque tal, porque viva valer mais resultado. Lula ultrapassou qualquer candidato da direita e hoje chega nesse momento da eleição favorito, não só pelo que dizem as pesquisas diretamente, mas porque vivemos uma situação confortável. Agora, eu penso que independentemente de quem vier a ser o presidente eleito, 2007 nós vamos ter que apertar o cinto, viu? Eu, há um tempo atrás, eu trabalho também com consultoria política, além do direito, né? Aliás, um elogio público aqui para nossa Rádio Pampa. O teu boletim matinal é muito bom, viu, Marum? É um norteador, é uma bússola política. Eu falei eu e o Jefferson no almoço hoje, nós comemos ali no Mercado Público, uma excelente parrilla ali no mercado. Falávamos sobre isso hoje, viu, Exatamente, Marum? isso aí. É bom começar o dia já com com as informações do campo da política. Eu acordo ali, até às 9 da manhã eu tenho que mandar meu boletim. Sim. Tem que escrever, tenho que pensar, ligar para algumas pessoas para perguntar opiniões. Então, diariamente eu faço. Mas nós também lá pela empresa que é minha principal contratante, que é a Ativa Investimentos, aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou, nós, de mês em mês, realizamos um encontro dos principais clientes dele com algumas figuras exponenciais da política, da economia. E quando nós levamos o Meirelles lá, e eu respeito o Meirelles. Chama o Meirelles. Serviu o nosso governo, o Meirelles, ele chegou, não. Quem está achando que isso aí isso aqui vai em 2025, vai em 2026 sem problema, onde vai ter problema em 2027? Eu cheguei, rapaz, fiquei pensando, e está se materializando o que o Meirelles, naquele momento, nos disse. Professor Meirelles,
Meirelles, eu era ministro, ou não, eu era deputado, era vice-líder do governo, e o Meirelles chega com um programa arrojado de reformas, especialmente o teto de gastos. Eu estou jantando no Palácio Jaburu, o presidente Temer não quis se mudar para Alvorada, ele ficou no Jaburu. Eu estou no Jaburu numa janta ali, 5, 6 pessoas, e eu cheguei no Meirelles, professor, pelo amor de Deus, o senhor está certo do que o senhor está fazendo, porque tendo aquela comissão do teto de gastos, ele botou uma equipe competente. E nós também escolhemos uma equipe competente e eu fui brindado sendo um dos escolhidos para participar daquela comissão. Chegou uma hora que o pessoal do PT já estava me convencendo que eu estava errado. Eu digo, meu Deus do céu. Eu estou ouvindo, tu vai lá fica ouvindo. Eu digo, professor, e daí, professor? Que se o senhor estiver errado, nós estamos todo mundo fuzilado aqui, nós não vamos nem poder voltar para casa. Não, mano. E tem mais. Olha o que ele disse. Economia é expectativa. Você não precisa ter feito. Se você anuncia que vai ter um tipo de filosofia, as coisas já começam a acontecer. É isso. Se provarmos isso aí, não, mesmo antes que isso comece a ter feito no caixa qualquer coisa, a economia vai começar a melhorar. Ministro... Pode haver contestações, pode haver, mas logo o juro já baixou, a inflação baixou e nós conseguimos fazer um governo aí que eu entendo que foi muito importante. Ministro Carlos Marum, conversando aqui conosco. Ministro... Eu não acho que a eleição está ganha para ninguém, viu, Voltaire? Eu não acho que a eleição esteja ganha para ninguém. Tá bem. Agora, o presidente Lula hoje é favorito. Só que eu ainda acho que ele falha em não querer se aproximar do centro. Ele quer o centrão. Mas ele refuta algumas teses centristas. Eu acho que ele errou em inventar a dosimetria. Ele erra ainda falar que o impeachment da presidente Dilma foi um golpe. Ele erra em muita... Quando parte para essa briga de ricos e pobres, eu acho que nisso ele erra. E sabe como é que é? Quem vai definir essa eleição, mais uma vez, vai ser o centro. Mesmo que o centro não tenha candidato. Vai ser o voto do pessoal do centro. E, de vez em quando, é bom fazer um carinho nessa turma aí. Apesar que o outro lado está vindo também com o radical. Dali a pouco, com pequenos gestos, você consegue. Olha o Eduardo, esse Flávio, já começa indo a Israel. A primeira visita que ele vai fazer agora vai a Israel, lá abraçar o Netanyahu. Quer dizer, então é uma radicalização, é um radicalismo total. Isso cria um vácuo que o Lula não está sabendo preencher. Essa é a minha visão. Então, a eleição, o Lula é favorito. Está com a eleição ganha? Não está. Pode perder, inclusive, para seus erros, como, de certa forma, Bolsonaro perdeu a última eleição. Ministro Carlos Marum, conversando aqui comigo, Voltaire Santos, e com Jefferson Lara, diretor da RTI. Ministro Marum, quando estivermos aqui em quando é que você estará em Porto Alegre novamente? Eu e o Jefferson temos um jantar marcado contigo, só tem que nos passar aí a agenda, viu, ministro Marum? Então, vou dizer como um colar, em vez disso, uma vez que eu convidei ele para jantar comigo lá em Campo Grande, ele era governador, ele só não me serve carne magra e nem cerveja quente. Governador Colar, saudoso Colar. Eu liguei lá para fazer um convite para ele, eu era presidente do PDT municipal de Campo Grande, veja bem. Que legal. E fiquei sabendo que ele, como governador, ia visitar Mato Grosso do Sul e liguei no Palácio. E ele ia naquele dia, o churrasco era à noite. E daí passa para um, passa para outro, quando eu vejo ele atende, fala, Maru, o que tu quer? Governador, o que tu quer? Governador, estamos sabendo, o senhor está vindo aqui, nós aqui do PDT, queremos lhe receber num churrasco aqui. Vamos ouvir uma música, vamos... Que hora? Tá, eu vou chegar aí, que hora eu vou chegar? Ele perguntou pro ajudante de ordem, tal hora, então da hora eu tô aí. Tá bom? Só não me serve cerveja quente e nem carne magra. Isso aí, fique tranquilo, governador. Não, fique tranquilo também. Coisa boa, né? Vai deixando boas lembranças. Boas lembranças, é verdade. Boas lembranças. Não, pode ter certeza que será um belo jantar. O Jefferson Lara fazem uns 4, 5 meses
que me provoca, no bom sentido, querendo essa proximidade, porque se tornou um grande leitor seu no grupo Pampa Debates e por concordar com muitas ideias, que é essa proximidade com o senhor, ministro. Mas é uma honra ouvir isso de você aí. Não, realmente, as colocações aqui, ministro, e eu falava hoje no almoço para o Voltaire, bom, hoje eu quero ouvir o Marum, né? Eu falo Marum, né? As pessoas chamam de Marum. Quero ouvir o Marum hoje falar e eu quero provocar ele também para as questões internacionais, que hoje ele estava falando dos Iatolás, falando da questão da Groenlândia, questão da guerra, que hoje o Brasil, hoje o mundo está em crise, né? Acho que as colocações que nós chegamos até, as suas colocações que o senhor nos trouxe agora, o mundo está em crise hoje, né? O meu único receio, ministro, é que... Veja bem, o presidente dos Estados Unidos toma posse. Os Estados Unidos é uma nação que, mesmo com seus defeitos, nós nos acostumamos a ver ela como uma garantia. Perfeito. Como um porto seguro, certo? Era quase um fundo garantidor. Era um fundo garantidor. Agora o cara assume, eu vou anexar o Canadá, vou anexar a Groenlândia, o canal do Panamá, o México não precisava existir, esse Golfo não é mais Golfo do México, e nós com a Amazônia ali... Rapaz, isso é o maior perigo do mundo, o maior perigo. Nós com a Amazônia ali, sem a mínima condição de defendê-la, não conseguimos defendê-la nem garimpeiros, vamos conseguir defender dos americanos. Quer dizer, veja bem, então a situação é muito difícil. Essa situação é difícil. Vamos fazer sim. Época, nós estamos muito na praia, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar, eu vou levar o Jefferson na próxima quinta-feira no nosso jantar ali no Dodge, Marum, e aí a gente fuma um charuto ali com o Jefferson. Agora, depois da manhã? Na outra, nessa depois quinta. Da manhã? Não, nessa quinta eu vou estar com o ministro Pimenta em Camaquã. Aí na outra quinta-feira eu vou levar o Jefferson lá. Mas aí tá, o que tu fez de ruim pro Pimenta pra ele te chamar pra Camaquã? O que tu fez de ruim pra... Não, nós temos... O que tu fez? Que sacanagem tu fez pro Pimenta pra ele te chamar pra Camaquã uma quinta-feira de janeiro? Nós temos um jantar lá com os parceiros da Blue. Se alguém me convida pra Camaquã uma quinta-feira de janeiro, eu rompo relações. Eu declaro um jornal que não sou mais amigo do Montessori, me fizer um convite. Não, o pré-candidato ao Senado tem que ir em todos os locais. Tá bom. Marum, muito obrigado, ministro Marum, por participar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, Lara. Um abraço, ministro. Nós vamos encontrar nos próximos dias para botar as nossas ideias novamente aí em conversações. Tá aí, ministro Marum, ministro do governo Temer. Grande abraço. Aqui da Rádio Pampa, sempre bom, né? O ministro fez uma análise muito importante. O que tu achou? Isso que qual a tua avaliação do nosso papo aí com o ministro? Eu percebi que o ministro, ele chegou a fazer uma análise, né? Fez a análise dessa questão internacional e ele deixou as entrelinhas, né? E eu entendi das entrelinhas da manifestação do ministro Marum, que fez uma análise dos Estados Unidos, passou pelo Oriente, foi na situação lá da Groenlândia, da Venezuela, né? Fez uma análise um pouco ampla, bastante ampla do mundo. E eu entendi nas linhas que essa situação também, se afetar a nossa economia nesse ano, né? Se porventura nós tivermos uma situação do dólar disparando, e eu não quero ser pessimista, que não é o caso, que não é o caso. Então, agora está bem controlado o dólar, né? Por que ele deixou as entrelinhas? Aliás, tem uma expectativa do juro baixar. Exatamente. O Galípolo, o presidente do Banco Central, vem falando muito sobre isso, que no ano das eleições vai ser o ano que a taxa nós de juros estamos baixa. precisando, inclusive, né? Nós estamos precisando. Todos os setores. Né? Né? Todos os setores. Mas aí, o que nós temos que ele não quis falar? Eu acredito que o Marum, dentro da inteligência e da humildade, ele não quis colocar diretamente. Mas leva nós a pensar, eu acho que os nossos ouvintes também vão perceber, que se essa economia internacional, que está em crise, com as guerras e com os problemas internos dos países, ela pode afetar as economias mundiais. Sim. E com certeza nós seremos também afetados. E isso aí, se tivermos um reflexo negativo aqui para o nosso país, isso aí sim pode também ser na hora da decisão, né, do meu voto, eu vou no qual eu vou nesse, eu vou naquele, eu posso tomar uma decisão, entendeu? Como é que o setor do transporte intermunicipal
está avaliando esse mês de janeiro? Já tem uma avaliação que pode ser feita sob o ponto de vista da movimentação de turistas pelos ônibus, rodoviária, principalmente se tratando do feriado de Natal e o feriado de Ano Novo, que são feriados que movimentam as famílias gaúchas e brasileiras. Qual é a avaliação do setor desse início de 2026? Diretor da RTI, Jefferson Lara. Voltaire e os nossos ouvintes, né? E muitos deles viajaram nos feriados que foram, inclusive, se conseguiram conciliar ali a sexta-feira, dia 26 e dia 2, conseguiram fazer um feriadão bem interessante, né? Eu estava aqui, voltei no dia 26, já estava, 25 cheguei em Porto Alegre, e depois no dia 1º também, que eu passei no minha querida Bento Gonçalves. Um abraço para o nosso amigo Guto Toniolo, lá da empresa Gustavo Bento. Toniolo, um grande passei com a parceiro, família lá. Conosco hoje, né? Passei com a família, nos sentimos muito honrados. Passou o Réveillon lá. O Réveillon, passamos a entrada de 2026 com os amigos. Lá em Bento, né? Gonçalves. Em Bento Gonçalves. Na casa dele. Na casa, Ele tinha né? falado num jantar para nós. Exatamente. Ia fazer algo mais familiar. Né? Então foi bom, foi muito bom, né? O Bento Gonçalves tem... Passaram em casa, né? mesmo. Em casa. Família, a nossa família, com a família do Guto. Música ao vivo. A música nossa que nós colocamos lá, então... Spotify. Família, né? Foi uma coisa importante, né? Tá exatamente, bom, Spotify. Tá Mas então, o que nós temos sentido desse ano de final de 2025, que foi um feriado interessante, que as pessoas puderam se deslocar. Nós estamos operando todo o sistema intermunicipal a pleno, né? E mesmo com algumas situações adversas que eu tenho mais uma vez batido e esclarecido para a nossa população, para os nossos ouvintes, né? Com os aplicativos. E ontem nós assistimos pelo grupo RBS, né, que promoveu uma enquete, fez pesquisas e fez uma entrevista lá na região do litoral. O programa também, a Atualidade, trouxe essa questão das rodoviárias do nosso estado, né? E eu senti hoje, inclusive, uma situação que eu tinha uma amiga que se queria se deslocar de Caciqui para Porto Alegre e não tinha rodoviária em Caciqui. E aí eu instruí ela a entrar no site da empresa, que é a empresa Planalto, né, que trouxe ela até Porto Alegre. Então, ou seja, nós temos essa possibilidade, né? Até os nossos ouvintes têm essa possibilidade de, quando não tiver rodoviária, pesquisem as empresas de ônibus. Nós temos o maior interesse em atendê-los juntamente com o poder concedente, que é o DAIR, que determina o transporte no estado, o gerenciamento. Mas o final do ano foi satisfatório para nós, né? Mais uma vez, chamando a atenção. Já o Jefferson, lá vem o chato de novo falar a respeito dos aplicativos de caronas, né? Muitas vezes nós economizamos R$50, mas, na verdade, nós estamos colocando a nossa vida em risco por R$50. E nós temos vários casos de pessoas que se acidentaram, não tiveram cobertura nenhuma dessas empresas de aplicativos, não tiveram cuidado com essas pessoas, né? Isso é muito importante. Exatamente. Então, o que nós temos, eu acho que ter a consciência, que se eu quero um transporte seguro, Voltaire, se eu quero chegar no meu destino, se eu quero levar minha família, quero trazer que meus filhos voltem para casa com segurança, com economia, com rapidez dentro das normas de trânsito, os ônibus intermunicipais estão aí. Consulte as rodoviárias, consulte as empresas de ônibus, que lá você sempre vai encontrar o sistema à disposição. Então, eu acredito que nós estamos evoluindo na medida possível, que o ano de 2024 foi um ano difícil para nós também, né? 25 não foi muito fácil, mas 24 nós tivemos a questão da enchente, né? Que atingiu nós aqui. O sistema nosso foi muito abalado. Claro. Estradas, de ônibus, as estradas, garagens. Né? Então nós ficamos... Não foi somente os dias da enchente, nós tivemos consequências que até hoje muitas rodovias estão ainda passando por tratamento, inclusive a região de Bento Gonçalves, né? Que o governo federal tem feito um trabalho muito forte, muito importante. Não é somente arrumar o asfalto e deu, tem as encostas. Então é um investimento muito grande, não somente do governo federal, o próprio governo estadual, o governo Leite fez um trabalho muito forte nessa questão também da segurança viária, né? Então é uma situação que nós estamos vivenciando a cada dia, estamos trabalhando para que o sistema continue se aprimorando, as empresas renovando frota e também trabalhando para que as pessoas vão
e cheguem tranquilos. E assim, chegou o nosso tempo, passa tão rápido. Tão rápido. Quando são Já, Voltaire. Quando são convidados tão inteligentes como Jefferson Lara, como o ministro Marum, uma análise muito franca, pragmática, uma análise clara para o nosso ouvinte, né? Sem palavras complexas, para que possibilite para o nosso ouvinte uma maior compreensão do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Jefferson Lara, diretor institucional da RTI, federação que representa o transporte intermunicipal, junto, né, com nossos parceiros Hugo Fleck e Gustavo Toniolo, que compõem a sua diretoria, parceiros de primeira hora, no qual, lá em Brasília, tive a honra de recebê-los junto com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, num grande papo, né, numa grande reunião. Jefferson Lara, muito obrigado, feliz 2026, e você já sabe, né, Jefferson, a gente vai ter muitos programas nesse ano em Brasília e também nas terças sempre em Porto Alegre, nos demais dias da semana, quarta, quinta e sexta em Brasília. Voltaire, eu deixei para o final para desejar para todos os nossos ouvintes das rádios que nós já citamos aqui, a Pampa Acústica, a Hora, a Rádio Difusora, a Rádio RCC, Rádio A Rua, os demais emissoras que transmitem o programa Sintonia, um 2026 de muito trabalho positivo, de muita energia positiva, né? Resultado de prosperidade, né? Acho que nós temos que ter a questão da prosperidade e, principalmente, ser feliz e ter muito amor. Jefferson Lara, na sua despedida aqui no programa de hoje, aqui no Sintonia Jefferson Lara, que é diretor institucional da RTI, junto com seus parceiros Hugo Fleck e Gustavo Toniolo, que compõem esse triângulo de gestão, que é um triângulo muito vitorioso. Quem ganha é o transporte, quem ganha é o setor, gerando milhares e milhares de emprego e proporcionando segurança para as pessoas. Essa é uma das missões que a RTI de casa nova, né? De casa reformada. nova, como é que tá a nova casa lá? Tá bem, estamos preparando para recebê-lo, o amigo lá, vamos tomar um chimarrão, tomar um café, Com né? certeza. Então, até porque nós Recebeu estamos... o ministro Marum lá, vamos levar o Marum para tomar um café lá. Exatamente. E aí, ele tá tomando chimarrão, hein? Tá tomando. Então é bom. O gaúcho, né? Gosta muito mesmo de erva mate de Palmeira. A chimango. A erva mate chimango lá de Palmeira das Missões. Do nosso amigo Dudu, lá o prefeito lá, que foi prefeito, claro. né? Hoje está no Ministério da Saúde, né? Isso. Mas eu morei e tenho um carinho muito especial também por Palmeira das Missões. Muito obrigado a todos. Eu, Voltaire Santos, agradeço a audiência, agradeço ao Jefferson Lara e ao ministro Marum que participaram do programa de hoje. A gente volta na próxima semana, sempre com entrevistados e informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Tchau!